Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Pensando no jogo contra o Vasco amanhã, no Rio de Janeiro, o técnico Mano Menezes levou até o zagueiro Gil, que está suspenso. Você vai entender por quê. Vamos falar também sobre Augusto Melo, que já iniciou o período, a fase de transição. Já começa essa semana entendendo aquilo que acontece dentro do Corinthians. E para finalizarmos o vídeo, presidente garante, Rodrigo Caetano já deu a palavra. Eu conto todos os detalhes para vocês depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto nesta segunda-feira, 27 de novembro, e a gente começa falando aqui sobre o time do Corinthians que enfrenta o Vasco amanhã. O Corinthians que agora tinha 1,3, 4% só, bem pouquinho chance de rebaixamento, depois daquela goleada histórica para o Bahia, esse número mais que dobrou, agora é de quase 7, mais de 7% agora. E o Mano vai para o Rio de Janeiro bastante pressionado no sentido de dar uma resposta à equipe, né? No sentido de dar uma resposta ao torcedor e que essa equipe dele dê uma resposta também. Tenha uma resposta à equipe, os jogadores deem uma resposta a ele. Né? Muitos erros contra o Bahia, erros de escalação, erros táticos, erros técnicos. Então, o jogo contra o Vasco da Gama será um jogo bastante importante para o Corinthians em termos de Brasileirão. Lembrando que o Corinthians era o 11º, agora é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro. E viaja sem Gil, que está suspenso, Fausto Vera, Rony, Gustavo Mosquito e Matias Rojas, que alegou estar com dores musculares. Quer saber quem está relacionado para esse jogo, então? Vou colocar aqui na tela para você, rapidinho. Tem notícia importante sobre Rodrigo Caetano, hein? Tem notícia importante, não sai daí. Deixa eu colocar os relacionados na tela aqui para você. Os goleiros Carlos Miguel, Cássio e Donelli. Os laterais Fábio Santos, Fagner, Léo Maná, Bidu e Rafael Ramos. Os zagueiros Bruno Mendes, Caetano, Gil, João Pedro e Lucas Veríssimo. Os volantes Cantígio, Gabriel Moscardo e Maicon. Os meias Guilherme Biro, Juliano, Matheus Araújo, Renato Augusto e Juan Oliveira. E os atacantes Felipe Augusto, Giovani, Pedro, Romero, Wesley e Yuri Alberto, tá? Estes são os relacionados e você viu o Gil aí nessa lista, ele está suspenso. Como o Corinthians viajou ontem para o Rio de Janeiro, ontem à noite, tem um treino hoje ainda lá, né? Tem um treino. Eu falei 5 jogadores que não viajaram com a delegação, né? Apenas o Gil que está suspenso, os outros 4 com problemas físicos. Ainda pode ter mais alguém aí, né? Depende desse treino de hoje. Mas o Mano levou o Gil muito mais por ser uma liderança dentro de campo, ou fora dele também, né? O Gil é uma grande liderança dentro do vestiário. Tem treino hoje, né? Tem treino normal lá no Rio de Janeiro, então, para que as coisas continuem acontecendo de forma rotineira, o Mano levou o Gil também nessa viagem para o jogo contra o Vasco, mesmo sabendo, claro, que ele está suspenso e não poderá entrar em campo. O que você acha desse time aí? E, vou te falar mais, eu acho que ainda vai com 3 zagueiros hoje amanhã contra o Vasco, hein? Eu acho que pode, de novo, o Mano pode repetir a formação com 3 zagueiros, só que dessa vez colocando o zagueiro na zaga. A gente vai falar sobre isso mais tarde, no vídeo das 4h30, tá bom? Bom, quero saber a tua opinião sobre esses jogadores que foram, é o que tem, né? Você acredita numa vitória contra o Vasco? Aproveita esse espaço, comenta aí que a sua opinião aqui no 12 em Campo é sempre importante. Bom, vamos falar sobre Augusto Melo, que a partir dessa semana começa a transição dele, né, como presidente eleito do Corinthians. E aí começa aquela questão, né? Vai sentar com o Duílio, sentar com o Alessandro, sentar com os diretores financeiros, de marketing, enfim, para começar a entender, tomar pé, de fato, da situação
da situação, né? E, perdão, brincadeira, redundância, né? Situação da situação. E ele quer tomar pé, de fato, de tudo que está acontecendo. E a partir daí, sim, ele começar a definir aí, né, as estratégias, os planos que ele terá para a próxima temporada. Mas a transição começa, ele inclusive falou isso para mim no próprio sábado, na entrevista aqui ao 12 em Campo, ele falou que essa semana já começa a sentar. E eu até perguntei, o senhor acha que vai ter algum problema em relação à transição? Ele falou, não, acho que vai ser tranquilo, né? Ele falou, pelo menos a gente tem duas coisas em comum, né? Temos uma coisa em comum, eu e o Duílio, né? Ambos são corintianos. Então ele falou que não acredita que terá nenhum tipo de problema com relação à transição, com relação à passagem do bastão, que começa a partir de agora, né, e se encerra no dia 31 de dezembro. E a partir de 1º de janeiro, o Augusto Melo é quem comandará o clube, quem comandará de fato as ações, né, do Corinthians, tanto em todos os setores, né? Ele já pensa aí, já definiu os seus 2 diretores, né, tanto de marketing quanto o diretor financeiro, também vice-presidentes, enfim, aos pouquinhos definiu o Chicão, né? Eu ia falando do Alessandro, o Chicão, né? Não para o lugar do Alessandro, não para o lugar do Alessandro. O Chicão será um coordenador ali, fará a integração da base com o profissional. É uma função de campo, é uma função do dia a dia ali, de campo mesmo, né? Não é uma função técnica. Então, muita gente perguntou, mas você acha que o Chicão tem capacidade? Tal. O Chicão veio da base e foi para o profissional, então ele fez essa transição, ele passou por isso, né? Conhece muito esse caminho. Então, já está definido também como um coordenador ali dessa parte, né, base profissional. Ele que vai fazer essa ponte para a garotada, em termos de orientação, em termos de preparação também, que é sempre muito importante, tá? Enquanto o Augusto Melo segue buscando no mercado um executivo de futebol. E tem novidade. Bom, muita gente falando em Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano para lá, Rodrigo Caetano para cá, Alexandre Matos para cá, Alexandre Matos para lá. O Rodrigo Caetano, chegaram a falar, inclusive, que o Augusto tinha conversado com ele, estava alinhado já com ele, etc, etc. O próprio Augusto desmentiu, falou que não, né? Seria até antiético, né, conversar com um dirigente extremamente importante dentro do Atlético Mineiro, né, durante a temporada. O Sérgio Coelho, presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, ontem, ele garantiu que o Rodrigo Caetano não sai do Atlético Mineiro. Que não existe a possibilidade do Rodrigo Caetano deixar o Atlético Mineiro. Tá? Eles são muito amigos pessoais, as famílias, as esposas, eles têm uma relação. Foi o Sérgio Coelho que trouxe o Rodrigo para o Atlético. Então existe uma amizade muito forte entre eles, pessoal. E aí, a parte profissional, o Rodrigo é muito, mas muito bem avaliado dentro do Atlético. E o Rodrigo, para se ter uma ideia da importância dele dentro do clube, ele faz parte de um comitê de futebol do Atlético que tem o presidente Sérgio Coelho, tem o Rafael Menin, né? o Ricardo Guimarães, o Bruno Musi, o Renato Salvador, né? Que são pessoas da SAF do Atlético. Então, assim, o Rodrigo faz parte desse comitê do futebol. As decisões do futebol são 6 pessoas nesse comitê. Eles é que decidem o futuro. E o próprio Sérgio Coelho disse ontem, ele falou o seguinte, ele me deu a palavra há um bom tempo já. Ele não vai sair, podem ter certeza.
tá? Ele me deu a palavra, me garantiu isso há um tempo já, tá? E ele falou que lutou muito para que o Rodrigo continuasse. Ele até pensou em uma possibilidade de deixar o clube quando o Atlético virou SAF, tal, ao final dessa temporada, mas foi tudo conversado, ajustado, alinhado e amarrado. Portanto, palavras do presidente Sérgio Coelho do Atlético Mineiro: Rodrigo Caetano não sai do Galo, portanto, não vem para o Corinthians. E aí abre-se outro leque de opções. Aí entra Alexandre Matos. E ontem, algumas pessoas me perguntando: mas o Alexandre Matos, Ivan, ele é muito verde, né? Ele trabalhou no Palmeiras. Gente, se for começar a pensar, porque o cara jogou em tal time, trabalhou em tal time, aí faz um Corinthians somente feito de profissionais que nasceram dentro do clube, né? Em quantos clubes de futebol no Brasil Rodrigo Caetano já trabalhou? O Alexandre Matos. O nome já diz, são executivos, eles são muito bem remunerados para dar resultado. E olha o Atlético aí. O Atlético ainda tem chance real de título. Claro que menor que Palmeiras, menor que Botafogo, mas tem chance real de título, né? 3 pontos da liderança. Então, assim, é um trabalho reconhecido. Então, com relação ao Rodrigo Caetano, o próprio presidente do clube, Sérgio Coelho, confirmou que ele não sairá. Então, elimina-se aí, em tese, a possibilidade do Rodrigo Caetano ser esse executivo de futebol do Corinthians, tá bom? Se você gostou aqui do conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e eu volto no finalzinho da tarde, ali por volta das 4h30, com mais um vídeo de informações para você aqui no 12 em Campo. Muito obrigado pela presença, pela companhia e a gente se vê. Abraço, tchau.